Primeira vez que escutei uma radionovela foi na década de 80, mais ou menos 85, 86. E não foi uma radionovela, foi um radioteatro, né? Um programa com começo, meio e fim. E era baseado na obra Numa Véspera de Natal, do Josué Montello, e foi exibida pela Rádio MEC e transmitida pela Rádio Clube de Sorocaba. E algum tempo depois, a minha mãe começou a escutar as radionovelas produzidas e dirigidas, escritas pelo Sidney Carbone. E assim, a radionovela era diária, né? E sempre foi a única emissora que continuou a produzir radionovela mesmo com o advento da televisão, porque Rádio Nacional, todas as outras emissoras, quando chegou a televisão no Brasil, deixou de produzir, né? Porque todo mundo migrou para a televisão. E eu nunca imaginei que um dia eu fosse escrever radionovela, né? Eu encontrei com um amigo meu, que era técnico dessa emissora, e ele me disse que na emissora que ele trabalhava estavam selecionando atores para atuar nas radionovelas e perguntou se eu não queria participar. Eu falei que era impossível naquela época, eu estava com um espetáculo em cartaz e ia ficar muito tempo ainda e falei para ele, olha, escrever, atuar não dá, mas eu posso tentar escrever. E ele me mandou o contato do Carbone, entrei em contato com ele, né, imediatamente, e, e aí perguntei, né, se poderia fazer isso. Ele falou, pode, até me ajuda, porque ele era o único autor, né, então ele escrevia todas as radionovelas. E, e isso é um trabalho do cão, né, você não imagina, quando você começa a fazer uma coisa. Aí você vê que eu tinha que escrever em média de 15 a 20 páginas por dia, e mas isso eu fazia devagar. Eu pedi um texto para ele, né, um roteiro, porque eu não fazia a menor ideia de como era um roteiro de rádio. Aí, lendo aquele roteiro, que eu comecei a entender a mecânica do trabalho, a dinâmica do trabalho, né? E, e eu comecei a escrever, mas aí eu tinha um tempo, então, sabe, escrevi um pouco por dia. Aí mandei a novela para ele, ele fez umas atualizações, né, umas alterações que o veículo exigia, e, e aí a novela foi para o ar, deu uma grande audiência, e ele me pediu outra. Eu falei que naquele momento não dava, e que dentro de alguns meses eu mandaria. E foi o que eu fiz. Aí foi a segunda novela no ar também, que ele dirigiu e supervisionou. E quando acabou essa novela, tipo umas 2 semanas depois que o trabalho foi para o ar, ele morreu, Sidney Carbone morreu. E todo mundo estava desesperado, né? Porque não tinha quem continuasse o trabalho dele, porque ele era o único autor. E esse grupo que existiu desde a década de 60, né, 50, 60, era um grupo que já tinha toda uma história, com inúmeras novelas em questão, tinha perdido o autor e não ia acabar. Eu falei, não, imagina, não vai acabar não, eu posso escrever, né? E acabei escrevendo, só que eu não imaginava a bomba, a bucha que eu tinha pegado, porque eu tinha que escrever, a partir daquele momento, 20 capítulos por mês, 5 capítulos por semana e um capítulo por dia. E você escrever, sabe, de 15 a 20 páginas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, né? Era uma coisa bem complicada. E aí tinha dias que eu ficava 18, 20 horas escrevendo, e nas últimas, né, depois que a gente pega a dinâmica do trabalho, aí em 2, 3 horas já tinha concluído tudo. E, e aí
nesse período, desde o falecimento dele, eu fiquei acho que uns 8, 9 anos na rádio e escrevendo todos os dias, porque eu era o único autor e, e aí todas as novelas tinham que ser minhas, entendeu? Então acabava uma novela na sexta-feira, na segunda já começava outra completamente diferente. Então foi um exercício incrível, maravilhoso. E só que como era uma emissora religiosa, os temas todos tinham que necessariamente ser religiosos. E eu escrevi uma que não tinha assim nada, nem tocava no assunto da religião. E evidentemente essa obra ficou engavetada. Então eu nem tinha desenvolvido os capítulos ainda. Só tinha escrito a sinopse que entreguei lá. Não há interesse, ok? Só que eu necessitava fazer outras coisas, né? E foi aí que eu falei, quer saber, eu vou escrever, mesmo que não vá no ar, mas eu quero arriscar fazer uma coisa diferente. E aí acabei escrevendo os capítulos e ficou lá. Desde 2016, eu acho, a obra ela tá engavetada. E aí que eu recebo o convite, né, do Conservatório de Tatuí para me perguntando se não tinha uma radionovela. Aí eu lembrei dessa que, tipo, assim, era para ser mesmo, porque falava de música, né? Então, tá totalmente ligado. E para ser feito pelo setor de artes cênicas, que por um grupo que eu amo, sabe? É um grupo maravilhoso, assim, que a gente já tem, sei lá, mais de 20 anos que a gente já tem esse vínculo. Eu estudei no conservatório, sabe? Foi um dos períodos mais incríveis da minha vida, onde eu fiz muitos amigos e fiz trabalhos inesquecíveis, sabe? E ver todos esses amigos falando um texto meu, né? É maravilhoso, é um tremendo presente. E tem essa, né? A radionovela, ela é um folhetim. E eu sempre tive, né? Quando eu comecei a escrever, eu, sabe, nossa, eu tenho que usar tudo isso, eu tenho que usar todos esses clichês. Tenho, porque é um folhetim, entendeu? Se não tiver é, clichê, se não tiver amores impossíveis, se não tiver nada do que todo mundo conhece, a gente sabe que o casal vai ficar junto no último capítulo, ou não, né? Mas eles vão sofrer a novela inteira. Não adianta, tem que parar esse sofrimento no meio da novela. Não, se parar, a novela acaba. Então não tem, eles vão sofrer, eles vão passar por inúmeras provas até, sabe, viver ou não o seu grande amor. E assim, a novela é feita disso, de clichês, tem todos os ingredientes de qualquer novela, né? Mas assim, o que eu fiz é não subestimar a inteligência do ouvinte, né? Porque as pessoas normalmente, os autores, para atrair a atenção, né? Com o gancho, que é aquela coisa no final do capítulo que faz prender a atenção do ouvinte, ou se for televisão, do telespectador, para que no dia seguinte ele acompanhe aquele capítulo. Então, alguns autores dão uma enganada no público, sabe? Então, é uma coisa que eu evito fazer, sabe? Acho que tem que ter uma, uma continuidade e aquilo ali ele tem que estar correto, não pode estar enganando o público, né? Que eu acho, sei lá, um tremendo desrespeito você subestimar a inteligência das pessoas. Isso acontece muito. E, é uma das coisas mais difíceis, né? Você criar esse gancho e você ter a resolução do capítulo seguinte. Quando eu comecei a escrever, eu revisava muito, né? Eu queria que
que tudo saísse perfeito, né? Porque você tem que fazer uma escaleta, que escaleta é assim, o resumo do capítulo, né? Porque senão o capítulo fica capenga, ele não pode ter furos. E mesmo com escaleta, mesmo você escrevendo, vai haver furos. Não é possível, porque você não tem tempo de fazer a revisão. E como escrevia muito assim, né, constantemente, eu não tinha esse tempo. Quer dizer, e aí eu começava a me bloquear. Nossa, isso aqui tá ruim, ou sei lá, nossa, esqueci desse detalhe. Mas como eu tinha que entregar os capítulos, eu escrevia e depois de um tempo eu falei, não, se o capítulo de hoje não ficou bom, o de amanhã vai ficar e assim vai, né? Ninguém é perfeito, também não sou nenhum autor assim, sabe, nem se compara com os grandes autores. Eu estou aprendendo e eu aprendi dessa maneira, né? Lendo os roteiros de radionovela, inclusive na época que eu estive na Rádio Nacional, eu tive a oportunidade de ler um roteiro da Janete Claire, que ela escrevia para a rádio da década de 50, então eu via que estava certa, né? A dinâmica da escrita e, e o tempo, né? E como o rádio tem que ser uma precisão tremenda, né? Então, eu não posso escrever, exceto quando tem alguma algum programa que vai exigir que a novela seja condensada, tenha menos tempo, porque o programa que vem depois é um pouco maior. Mas, assim, é um reloginho. Eu tenho que ter esses capítulos assim, ali, né, de 15 a 20 páginas. Então, tem que caber nesse tempo, tem que ser 25 minutos, porque teoricamente cada página do roteiro ela ela tem é o equivalente a um minuto de cena. Isso é em cinema, isso é em televisão. Claro que depende de como você escreve aquilo, né? Eu escrevo com muita rubrica, por isso que eu tenho que ter mais páginas, né? E o meu número, assim, se eu não escrevesse tantas rubricas, 10, 12 páginas estava ok. Mas como eu escrevo essas rubricas, que é para orientar bem os atores, né, para que eles não tenham dúvida nenhuma sobre aquilo que está sendo feito, né? Então, os meus capítulos são um pouco maiores. E é isso, eu estou extremamente feliz assim com Sinfonia de Amor e retornar ao conservatório como autor e poder ter essa oportunidade, né, de nessa quarentena, né, que a gente pensa, fica tão triste, tão deprimido, tanta coisa para você pensar e você não pode fazer, você não pode estar no palco e é a forma mais incrível de estar com vocês assim. E eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito bacana. E porque é o retorno, né? A radionovela que ela teve esquecida em todo esse período, agora ela ressurge como audiodrama, como podcast. E então eu que já venho trabalhando praticamente agora há 15 anos com isso, e eu sempre dizia que não, um dia a radionovela vai voltar com força total. E é o que está acontecendo nesses tempos de pandemia. A gente vê quantos podcasts estão surgindo, quantos trabalhos híbridos, né? Que eu mesmo estou fazendo umas leituras online, umas leituras dramáticas online, que se você tirar a imagem, é a radionovela. E, e é isso, gente. O que eu tenho a desejar é que seja maravilhoso e muito obrigado assim de coração por estar com vocês. Eu amo muito, sabe? A gente não se vê frequentemente, mas sabe, eu devo muito, muito da minha formação como artista, como pessoa a vocês todos. E estou super emocionado assim, super contente mesmo. Muito obrigado, gente. Um grande beijo e a gente se encontra com Sinfonia de Amor, tá bom? Tchau, tchau.